Bem-vindos a mais um Europe Direct na TV Alentejo. O Portal Internet Europeu de Justiça Eletrónica, e-Justice, oferece respostas rápidas às questões jurídicas dos cidadãos europeus. Um viajante italiano na Alemanha precisa de um advogado. Um empresário francês quer consultar o registro predial húngaro. Um juiz estónio tem uma questão sobre o sistema judiciário espanhol. Neste momento, a obtenção destas informações pode demorar semanas. A partir de agora, basta um clique para obter as respostas a estas questões em 22 línguas da União Europeia. Foi apresentado o portal europeu e-Justice, um balcão eletrónico único para aceder à justiça em toda a União Europeia. Este sítio web beneficia os cidadãos, as empresas, os advogados e os juízes nas questões jurídicas transfronteiriças, impulsionando a compreensão mútua das diferentes ordens jurídicas e contribuindo para a criação de um espaço comum de justiça. Com mais de 12 mil páginas de conteúdos, a primeira versão do portal fornece um manancial de informações sobre as leis e as práticas de todos os Estados-membros, nomeadamente informações sobre apoio judiciário, formação em matéria judicial, videoconferência, bem como ligações a bases de dados jurídicas, acesso online aos registros de insolvências e aos registros prediais. A informação sobre a justiça fica assim mais facilmente acessível aos mais de 10 milhões de cidadãos envolvidos anualmente em processos judiciais transnacionais. A Comissão divulga os sistemas de partilha de dados pessoais da União Europeia e define os princípios básicos para a sua utilização e avaliação. A Comissão Europeia apresentou uma panorâmica dos instrumentos da UE que regulam a recolha, o armazenamento e o intercâmbio de dados de caráter pessoal para efeitos de aplicação da lei ou de gestão dos fluxos migratórios. A Comissão especifica para cada um destes instrumentos os principais objetivos, a estrutura, os tipos de dados pessoais abrangidos, a lista de autoridades com acesso aos dados e as disposições em matéria de proteção e de conservação dos dados. Política de luta contra o terrorismo da União Europeia, a Comissão apresenta as principais realizações e desafios futuros. A Comissão Europeia adotou uma comunicação que faz o ponto da situação sobre os principais instrumentos adotados no quadro da estratégia da UE de luta contra o terrorismo. A comunicação apresenta as realizações e prevê os próximos desafios e iniciativas, lançando os alicerces para uma estratégia de segurança interna de natureza mais ampla e prevista para o próximo outono. A Comissão Europeia recupera dos Estados-membros 265 milhões de euros de despesas a título da PAC. A Comissão Europeia adotou uma decisão que exige o reembolso de um total de 265 milhões e 2 euros de despesas da PAC indevidamente efetuadas pelos Estados-membros. Esta verba irá regressar ao orçamento da União Europeia devido ao incumprimento das normas europeias ou à utilização de procedimentos inadequados para controlar as despesas agrícolas. Os Estados-membros são responsáveis pelo pagamento e pelo controlo das despesas efetuadas no âmbito da política agrícola comum, tendo a Comissão de assegurar que os fundos disponibilizados a título da PAC são corretamente utilizados. Publicação de dados pormenorizados sobre a agricultura biológica na União Europeia. A superfície abrangida pela agricultura biológica da União Europeia aumentou consideravelmente nos últimos anos, elevando-se em 2008 a cerca de 4,3% da superfície agrícola utilizada da União Europeia. Os Estados-membros com maior superfície dedicada à agricultura biológica são a Áustria, a Suécia, a Estónia, a República Checa e a Letónia. Existem cerca de 197 mil explorações em toda a União Europeia envolvidas na agricultura biológica. Apesar do grande aumento da procura em muitos Estados-membros, a agricultura biológica não representa, todavia, mais de 2% do total das despesas alimentares dos consumidores europeus. A Comissão acaba de disponibilizar uma série de dados pormenorizados sobre a agricultura biológica na União Europeia. Este foi mais um Europe Direct na TV Alentejo.